porque a gente estava mudando de Olímpia para São Paulo e a minha irmã foi com as amigas delas fazer umas traquinagens, né? Jogando cocô de cachorro com um balde de água dentro dos carros. Naquele tempo não fechava as portas, os vidros. E eu fiquei em casa jogando basquete. Meu pai chega, me dá uma surra e eu não estou sabendo por quê. Porque você tinha deixado elas saírem fazer isso? Não, ela foi, nem me avisou. Só que quem era o bagunceiro da casa era eu. Então o que ele pensou? Quem inventou isso foi o Lamartine. E os amigos dele disseram, seus filhos fizeram isso, isso, isso. Ele me deu uma surra, eu tinha 12 anos. Eu perguntei, por que eu estou apanhando? Não, porque você saiu, foi fazer isso, aquilo. Eu falei, não, eu estava aqui. Aí ele parou. Quando ela voltou, ele falou, você estava fazendo isso, Priscila? Pai, a gente estava despedindo, que nós vamos mudar. E o Lamartine estava? Não. Eu ouvi. Ele não pediu perdão, não encostou o dedo nela. Eu falei para ele, essa surra vai ter troco. Escreve o que eu te digo. Quando eu crescer, eu vou te bater. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Quando eu tinha 15 anos, eu era capoeirista, no meio daquele grupo de gente, de briga, dessas festas que a gente ia para os bailes naquela época, né? A gente ia sem ser convidado, porque se não convidasse, a gente quebrava tudo. E com 15 anos, então, eu era uma máquina. Eu era um lutador de capoeira de altíssimo nível. E tinha aquele ódio no coração, aquela ferida, né, Karina? Porque no fundo era rejeição, sentimento de não ter sido amado pelo meu pai. E quando eu fiz 15 anos, ele um dia recebeu o primo dele de infância e ele me ofereceu cigarro. Você fuma? Meu pai tinha dito, se eu um dia pegar você fumando, eu vou fazer sem engolir aceso. Eu falei, fumo sim. E fumei na frente dele. Para provocar. Provocar. Quando o camarada vai embora, ele veio gritar comigo, como você faz isso? Você me desonrou. Eu falei, você lembra daquele dia que eu te prometi que você ia apanhar? Chegou o dia, é hoje. E aí? Ele correu pro quarto, minha mãe entrou na frente, na porta, botou a mão assim, só por cima do meu cadáver. Aí eu falei para ela, mãe, a senhora não encosta um dedo, mas diga para ele não se dirigir para mim nunca mais. Porque eu tenho tanto ódio dele que eu vou matá-lo. Dos 15 aos 19, Karina. Você não falou mais com ele? Nós nunca mais nos falamos. Sentava na mesa, eu falava com a minha mãe e tal, e ele não tinha coragem de falar comigo. No dia que eu me converto, eu me abracei meu pai e falei, pai, hoje o senhor tem um outro filho. Eu não falei eu te perdoo, eu pedi perdão. Me perdoe por ter sido um péssimo filho. Meu pai era um homem católico, mas católico mesmo. Ele ficou 8 meses me observando, e eu sem saber. E um dia ele me chama no quarto dele e fala assim, filho, vem cá. Toda vez que eu falo disso, eu choro. Eu quero ser Deus. O que eu faço? Eu falei, pai, mas o que aconteceu? Ele falou, eu tenho um outro filho. Você não é a mesma pessoa. Eu quero esse Deus para mim. Eu orei com ele, ele aceitou Jesus. E aí ele disse assim, você me batiza. Eu tinha 19 anos. Nossa. Falei, pai, mas eu não sou pastor. Ele falou, mas você vai ser. Ele foi a primeira pessoa que profetizou isso. Nossa. Eu fui para o seminário, eu estava no 3º ano de engenharia civil. Eu era músico, tinha tocado em Vencedores por Cristo, você não vai conhecer porque não é da sua época, mas Vencedores por Cristo era o melhor grupo de música que tinha. O João Alexandre, já ouviu falar do João Alexandre? Que é uma fera, tal, era da minha equipe, só tinha músico de altíssimo nível. E eu queria ser músico profissional. E meu pai falou, não, você vai fazer engenharia, porque senão você não vai pagar as contas para cuidar dos seus filhos. E naquela época eu ouvi. Mesmo não falando com ele, eu acabei ouvindo. Mas quando ele falou para mim que eu ia ser pastor, eu tranquei a matrícula e fui fazer faculdade teológica. Quando eu me formei e fui ordenado pastor batista, a primeira pessoa que eu batizei
Foi meu pai. Oh, E a igreja que eu presido, eu fundei, né? Comecei do zero. Ele ia todos os domingos lá na frente, orgulhoso. E Deus foi tão bom porque eu vivi 19 anos sendo o pior dos filhos. Mas Deus me deu 19 anos para viver como um excelente filho. E quando meu pai teve a crise de pulmão, de enfisema, né? Porque ele fumou a vida inteira, e foi levado, né, para o hospital, eu o levei nos meus braços. E na semana que ele falou, eu quero te agradecer, porque você honra o meu nome, eu tenho orgulho de você. Então a minha vida é isso, Karina, tem muitas histórias para a gente contar, quero te deixar à vontade.